Hoje vamos reagir ao canal Vamos Falar de História, falando sobre o dia em que os soldados brasileiros trollaram os soldados americanos. Pessoal, eu achei o título do vídeo interessante e decidi reagir aqui com vocês. Então, sem muita enrolação, vamos aqui clicar no play. Uau. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu sou o Felipe de Deus e já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Vou pedir para você que está aí do outro lado, clicar nesse cartãozinho que está aparecendo na tela para você começar a acompanhar a minha série sobre mitologia nórdica. A série está fascinante, muito bem produzida e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. O próximo vídeo, já é falando sobre como foi criado os 9 mundos nórdicos, então não perca. Em algum momento da sua vida, provavelmente você já ouviu falar de algum acontecimento histórico que nunca teve a veracidade comprovada. A história mundial é repleta desses acontecimentos que tornaram as coisas um pouco mais interessantes pelo fato de levantar a questão da dúvida. Será que realmente aconteceu ou será que é só apenas mais uma lenda? Ao longo das inúmeras batalhas épicas que o mundo vivenciou, era muito comum os soldados narrando seus feitos heróicos, dando aquela leve exagerada para dar aquela moral entre os amigos. Sim, isso sim acontece. Até às vezes nossos avós, por exemplo, para nós aqui na África, né, em Moçambique, quando os nossos avós contam sobre cenas de guerra, às vezes contam também dando algumas exageradas aí, né, para poder animar a história. Mas pessoal, nós estamos a fazer uma campanha aqui para ajudar a mamã Anifa a ter a sua própria casa. E caso você queira ajudar ela, faça parte do grupo do WhatsApp, acompanhe lá as atualizações das contribuições, da nossa planilha, de tudo em tempo real sobre como estamos a fazer para poder ajudar a mamã Anifa. O que aconteceu foi que muitas dessas histórias acabaram sobrevivendo ao tempo. Hoje eu vou contar para vocês uma história que teria acontecido durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, envolvendo os soldados brasileiros e americanos. Nossa. Se isso aconteceu ou se isso é apenas mais uma lenda de guerra, talvez nunca saberemos. Quando o Brasil declarou guerra às forças do eixo, os soldados da Força Expedicionária Brasileira viajaram até o território europeu para combater os alemães. Na campanha da Itália, soldados brasileiros, norte-americanos, canadenses e até mesmo ingleses dividiam todo o mesmo território. Afinal, todos estavam lutando do mesmo lado. Porém, não é porque todos aqueles soldados faziam parte da mesma aliança militar que existia uma visão igualitária entre eles. Era muito comum os soldados norte-americanos desmerecerem pessoas que não eram americanas brancas. O racismo era muito forte entre o povo norte-americano naquela época. Isso era comum também na década de 40 lá nos Estados Unidos. Às vezes parece que o racismo acontece entre negros e brancos, mas às vezes, para mim isso é novidade, né? Você já ouviu falar dos pilotos de Tuskegee? Você já assistiu um filme chamado Red Tails? Não? Então, os pilotos de Tuskegee é considerado um dos melhores grupos de caça da história da Segunda Guerra Mundial. E esse grupo era formado exclusivamente por negros. Naquela época, o governo americano proibia negros e brancos de lutarem juntos. O racismo era muito forte naquela época nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que os pilotos negros mostraram que nem tudo é como parecia ser. Enfim, quem assistiu o filme, quem conhece a história, sabe muito bem disso. Aí chega lá a Força Expedicionária Brasileira, formada por pessoas mixigenadas, negros, brancos, amarelos. Com certeza o povo lá, os soldados norte-americanos, não colocaram muita fé nos nossos soldados. Reza a lenda que um pelotão da Força Expedicionária Brasileira se estabeleceu em um vale e montou um acampamento. Esse vale era localizado no norte da Itália e lá tinha barracas de vários outros soldados norte-americanos. Não existia nenhum tipo de restrição em relação a ir e vir. Todos os soldados eram livres para interagir entre eles. Era algo muito comum lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha qualquer tipo de restrição.
E você sabe muito bem como que o brasileiro é aquela pessoa calorosa, que adora quebrar o gelo, que adora interagir. Então era muito comum os brasileiros tentarem interagir com as outras pessoas lá durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados brasileiros eram mais descontraídos e acessíveis. No entanto, os nossos soldados começaram a perceber que alguns itens estavam simplesmente desaparecendo de suas barracas. Itens como alimentos enlatados, munições, cobertores e outras coisas estavam simplesmente sumindo. Os cozinheiros responsáveis pelas barracas dos soldados brasileiros já tinham avisado o comandante de que tinha visto grupinhos de soldados norte-americanos rodeando lá as barracas. Então o comandante brasileiro, humildemente sabendo qual era a sua posição lá no meio dos outros soldados, se deslocou até as barracas dos oficiais norte-americanos e convocou uma reunião para poder tentar entender o que estava acontecendo. O comandante brasileiro teve a seguinte resposta após explicar que as coisas nas barracas dos nossos soldados estavam desaparecendo. Isso aqui é uma guerra, não é um colégio. Meus homens estão tensos, estressados e precisam extravasar seus instintos. Vocês que aprendam a cuidar dos seus próprios materiais. E pronto. É engraçado vendo o Felipe. Pode ir embora, está dispensado e a reunião está encerrada. O comandante brasileiro então retornou ao seu pelotão e explicou toda a situação para os nossos soldados. Inclusive, teria resmungado o seguinte: essas são as regras? Então não há regras aqui. Uau. O que acontece, pessoal, é o seguinte: em questão de hierarquia, na Segunda Guerra Mundial, os soldados brasileiros estavam obviamente abaixo dos soldados norte-americanos. Não tinha como um comandante brasileiro impor uma ordem aos oficiais norte-americanos. No entanto, os nossos soldados brasileiros souberam muito bem usar o sistema contra o próprio sistema. Uau. Os dias foram passando e algumas coisas das tropas norte-americanas também começaram a sumir. Chegou um certo dia, os mesmos oficiais norte-americanos se deslocaram para a barraca do comandante brasileiro com uma postura mais simples e humilde e disseram o seguinte: olha, meus amigos, em relação a comida, munições, cobertores, me desculpe, finge que nada aconteceu, tudo bem, em relação a isso, está tudo esquecido. Mas, por favor, nos devolvam o nosso tanque de guerra. É isso mesmo que você está ouvindo. Um tanque Sherman dos Estados Unidos simplesmente sumiu naquele acampamento e dias depois dos oficiais norte-americanos irem às barracas dos comandantes brasileiros, esse tanque apareceu misteriosamente em um canto lá isolado no acampamento. Essa foi a trollagem dos soldados brasileiros com os soldados americanos. Se isso aconteceu ou se é uma lenda, nunca saberemos. Uau! Acabou!